Começa agora o Poder da Minha Fé. O Poder da Minha Fé. Com Júnior Moreno. Bom dia! Um domingo abençoado para você. Eu sou o Júnior Moreno, chegando com mais um programa O Poder da Minha Fé. Chegou o domingo de Páscoa. Estamos juntos a partir de agora aqui na programação da sua Bahia FM. Jesus vive, Jesus está vivo. A Páscoa é essa grande celebração que comemora a ressurreição de Jesus. Para nós, a morte de Jesus foi um sacrifício que ele fez para expiar os pecados da humanidade e permitir que nós tivéssemos a oportunidade de sermos perdoados e termos a vida eterna. A ressurreição de Jesus representa a vitória sobre a morte e a garantia da vida eterna para todos aqueles que creem em Deus. A Páscoa tem sido um momento de muitas reflexões sobre vida, morte, sobre ressurreição. É uma oportunidade para a gente renovar a nossa fé, a nossa esperança na salvação. A Páscoa é esse momento especial de celebração de alegria, pois ela representa a vitória de Jesus sobre a morte e a promessa da vida eterna para todos nós. Daqui a pouquinho vamos falar mais sobre Páscoa. Daqui a pouquinho também as músicas que vão embalar o nosso programa hoje especial de Páscoa nesse domingo. E que seja um grande momento de confraternização para todo mundo que já cedinho está acompanhando aqui a nossa programação, o Poder da Minha Fé especial de hoje, que é de Páscoa. Vinde Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E chegou, meus irmãos, a Páscoa, essa festa cristã que celebramos hoje nesse domingo. É uma das maiores celebrações da Igreja Católica. Ela é marcada pela morte e pela ressurreição de Jesus. Esse dia de hoje, essa Páscoa, esse domingo, representa um momento de muita reflexão, de mudança, de renovação da nossa fé. A morte e a ressurreição de Jesus, elas são fundamentais para a gente ter essa compreensão da salvação e também da vida eterna. Para entender o significado da morte e da ressurreição de Jesus, a gente precisa voltar, inclusive, na origem dessa celebração. A festa de Páscoa é bem mais antiga do que o nascimento de Jesus. Era uma festa de celebração. Ela tem as suas raízes no Antigo Testamento. É na história do Êxodo, do povo hebreu do Egito, que está lá no livro do Êxodo. Segundo a tradição judaica, Deus libertou os hebreus da escravidão no Egito e Moisés guiou o povo até a terra prometida depois de muitos milagres e de muitas provações. A celebração da Páscoa, no início da sua celebração, ela tinha o objetivo de celebrar, de lembrar essa libertação do povo e assim agradecer a Deus pela libertação. Essa festa era marcada, inclusive, pelo sacrifício de um cordeiro que simbolizava a libertação dos hebreus e a proteção de Deus sobre eles. O sangue do cordeiro, ele era colocado nas portas das casas e assim servia de proteção para os hebreus da praga do Egito, que foi a morte dos primogênitos. Com a chegada de Jesus, o sentido da Páscoa ganhou uma nova dimensão após a sua crucificação. Jesus foi crucificado, justamente o povo todo estava reunido, por isso existiam muitas pessoas na sua crucificação, porque as pessoas estavam reunidas, porque era um período de Páscoa. A sua morte e a sua ressurreição, então passaram a fazer parte daquele calendário. E Jesus estava ali, assim como aquele cordeiro, fazendo o seu sacrifício, a sua morte e a sua ressurreição
passamos então a interpretar aquele sacrifício de Jesus, expiando os pecados da humanidade e permitindo a nossa salvação e também a vida eterna. A morte de Jesus, ela representa um sacrifício máximo que Jesus fez pela humanidade. Jesus, o Filho de Deus, veio ao mundo para salvar a humanidade do pecado e da morte. Jesus foi julgado e foi condenado pelos líderes e pelos políticos e pelo povo daquela época. Ele foi crucificado num ato de extrema crueldade e violência que a gente relembrou agora na Sexta-feira Santa, a Sexta-feira da Paixão, todo o martírio de Jesus até a sua crucificação e morte. Ele que ressuscita no domingo, hoje, domingo de Páscoa, representando essa ressurreição. A morte de Jesus, é claro que não foi em vão. Jesus ressuscita ao 3º dia depois da sua morte. E assim, ele prova a sua divindade e garante a mim, a você, a todos nós, a vida eterna para todo aquele que crê em Deus. A ressurreição de Jesus, ela representa a vitória sobre a morte, a promessa da vida eterna para todos aqueles que acreditam e que seguem a palavra de Deus. Então a Páscoa é essa celebração de alegria e de esperança, justamente porque representa essa vitória de Jesus sobre a morte. A morte não é o fim, é o início da vida eterna para todo aquele que acredita em Deus. A ressurreição de Jesus é fundamental, então, para a gente ter essa compreensão do que é morrer e viver para a vida eterna. E a gente faz essa celebração, a gente faz essa lembrança justamente nesse dia, por isso, essa celebração do domingo de Páscoa. Que o nosso Senhor Jesus esteja nos abençoando e protegendo, e que possamos também renascer para o novo, morrendo o velho eu e nascendo um novo eu, ressurgindo, como de fato numa ressurreição, nascendo um novo eu para o amor de Deus em todas as nossas vidas. Já que a gente está falando de Páscoa, e Páscoa é a ressurreição de Jesus, esse evento, talvez o mais forte da nossa igreja, que é a ressurreição de Jesus. Para os cristãos, essa ressurreição, ela representa a vitória de Jesus sobre a morte, que é o cumprimento das profecias que estavam no Antigo Testamento. E é a base que a gente tem para entender como é a vida eterna, e a gente assim acredita na salvação de Deus para cada um de nós. Diante dessa festa, dessa celebração, dessa ressurreição de Jesus, nós vamos refletindo sobre o que a gente faz e o que isso implica na nossa vida. Não é um período de reflexão? A gente passou agora pela Sexta-feira da Paixão. Se a gente pegar todos os acontecimentos dessa última semana, a humildade de Jesus lavando os pés dos seus discípulos, Maria, irmã de Marta e Lázaro, que dá o seu melhor quando ela unge Jesus com o seu melhor perfume, o perfume mais caro que ela tinha dentro da sua casa. Ela ofereceu toda a sua riqueza para Jesus. Nós temos o julgamento de Jesus, a sua entrega, a sua crucificação, a sua morte, a sua ressurreição ao 3º dia. Todos esses motivos nos trazem reflexões muito fortes nesse período de Páscoa. E isso, com certeza, precisa mexer com a nossa vida. A cada Páscoa, a gente precisa ser ainda mais tocado, renovando ainda mais a nossa fé. Então essas reflexões são diversas que a gente pode extrair dessa Semana Santa e trazer para a nossa vida, para o nosso dia a dia. E a gente pode pensar, inclusive, como Jesus. No que diz respeito à ressurreição de Jesus, comprovou ali para todos que ele era de fato o Filho de Deus e que seu maior poder estava ali sendo exercido, estava ressuscitando da morte. E a gente é chamado, é convidado a refletir sobre a nossa vida. A gente confia de fato em Deus em todos os momentos da nossa vida? A gente realmente tem fé, tem esperança?
somos merecedores também dessa ressurreição, de ganhar o reino eterno dos céus? A ressurreição de Jesus nos dá uma grande lição. Quando a gente aprende que a morte não é o fim de tudo, mas é o início de uma nova vida, uma nova realidade agora no reino dos céus, ao lado de Deus Pai. A gente precisa também entender esse amor de Deus por cada um de nós. E está contido nessa ressurreição de Jesus, porque a ressurreição é um ato de amor de Deus por nós. Ele nos dá a vida e, além disso, a vida eterna no reino dos céus. Deus que envia seu Filho Jesus ao mundo para nos salvar, nos dar grandes lições e nos conceder também a vida eterna. Essa reflexão pascal nos leva a pensar sobre o nosso próprio amor pelo próximo, a importância de amar, de respeitar as pessoas, assim como Deus também ama a cada um de nós. A ressurreição de Jesus, ela nos convida para uma reflexão sobre a morte. A morte, ela é inevitável para todos nós. Mas a ressurreição de Jesus, ela ensina que a morte não é o fim, mas o início de uma nova etapa. E essa reflexão também, nesse momento, nos leva a pensar sobre como é que a gente está vivendo a nossa vida. O que a gente está considerando importante? Qual é o lado positivo que a gente pode aprender daquilo que a gente vive no nosso dia a dia? Qual é o legado que a gente pode deixar, também através do nosso exemplo, da nossa vida, para as futuras gerações? Além do que, a ressurreição de Jesus também deixa uma mensagem de esperança. Essa esperança é a esperança de que Deus transforma a dor em alegria e a tristeza em esperança. A gente é levado a pensar como é que a gente está lidando com as dificuldades da nossa vida. Você está tendo fé na superação ou está se deixando vencer pelos problemas, pelas dificuldades, pelos entraves que andam acontecendo na sua vida? Essas dificuldades estão sendo maior do que a sua fé e do que a sua esperança? É preciso repensar o modo como você está vivendo, como eu estamos vivendo, para entender melhor esse exemplo dessa esperança que Jesus nos dá também através do seu exemplo de ressurreição. Ela nos ensina da importância do amor, da partilha, de viver em comunidade, em servidão, de uma vida de humildade. A mensagem de amor, de união, de paz, de solidariedade, isso que Jesus fez durante a sua vida, traz nesse momento de ressurreição todo um sentido. A importância da gente ter uma vida dedicada a esses valores. O amor, a generosidade, a união, a humildade, a servidão. A crucificação e a ressurreição de Jesus são importantes para nos trazer essas reflexões e a gente se aprofundar em cada uma delas, trazendo para dentro da nossa própria vida, como nós nos relacionamos com Deus e o nosso relacionamento também com as outras pessoas. Às vezes a pessoa dentro da nossa casa, que a gente está achando que está se relacionando bem porque mora no mesmo teto, mas as coisas não estão indo bem. A gente anda às vezes tendo mais contato e amizade com pessoas de fora do nosso trabalho do que a intimidade que a gente tem com as pessoas que estão dentro da nossa própria casa. A Páscoa vem nos ensinar sobre essa natureza divina de Jesus e, sobretudo, do amor de Deus por cada um de nós. Sobre esperança, sobre amor, a importância da generosidade, da partilha. A Páscoa é uma celebração que convida todos nós a renovar a nossa fé, a fazermos uma reflexão de como estamos vivendo e buscar cada dia mais uma vida plena de paz e de amor. Daqui a pouquinho, nossa oração de Páscoa aqui no Poder da Minha Fé. E eu convido você para a gente ouvir agora uma reflexão que eu aproveito esse momento de Páscoa para trazer aqui para você, para compartilhar contigo. Conta a história de que um noivo ia pedir a sua noiva definitivamente em casamento. Para isso, ele queria fazer uma surpresa. Comprou um ovo de Páscoa baratinho
Mas dentro do ovo de Páscoa, ele colocou um caríssimo anel de brilhantes escondido. Ele abriu direitinho, colocou lá escondido o anel de brilhantes, fechou de novo a embalagem e deu de presente para sua noiva com um pedido de casamento. Ele estava ansioso para que os dois pudessem se unir o mais breve possível e para isso fez essa surpresa para sua noiva. Enviou aquele humilde ovo de Páscoa, mas que estava recheado com um anel de brilhantes caríssimos. Ao receber o presente, a noiva olhou para o ovo de Páscoa, que era um ovo simples, pequeno, e pensou: eu mereço um ovo de Páscoa melhor do que esse. Vou até a loja e vou trocar por outro. E assim ela fez, sem saber que lá dentro daquele ovo simples estava um presente caríssimo, que era um anel de brilhantes e o pedido de casamento. Ela chegou na loja, escolheu outro ovo de Páscoa maior, mais bonito, mais caro e levou para sua casa. Quando o noivo chegou, curioso para saber se receberia um sim da sua noiva, descobriu que ela havia trocado o ovo de Páscoa que ele havia mandado de presente por outro. Quando ele fez a revelação, ela ficou maluca. Meu Deus, o que eu fiz? Correu lá na loja tentando recuperar o seu ovo de Páscoa. Mas o dono da loja disse que nessa época se vendia muitos ovos e que não tinha mais nenhum. Alguém já havia levado aquele ovo de Páscoa dela com aquele anel de brilhantes. Ela ficou totalmente desesperada. Tentou de todas as maneiras descobrir quem havia comprado o ovo com o anel de brilhantes, mas não descobriu. Acabou triste e arrependida pela vida inteira, porque deixou-se julgar pela embalagem, pela aparência daquele ovo de Páscoa e seduzida por um ovo muito maior, bonito e provavelmente mais gostoso, acabou trocando um grande tesouro por algo que agora então parecia nem mais ter sabor. Sabe por que eu estou contando essa história e falando de ovo de Páscoa, de diamante, de riqueza? Porque muitas vezes a gente faz exatamente a mesma coisa. Não é verdade? Tantas vezes Deus nos dá uma promessa de um grande tesouro, mas a gente se deixa seduzir pelas coisas do mundo e acaba trocando essas preciosidades que Deus tem para mim e para você por coisas do mundo que nos enchem os olhos, mas que são completamente vazios. Muitas vezes a grande riqueza está na simplicidade, está nas coisas mais simples, mas a gente peca e se deixa seduzir por opiniões, por sugestões, por coisas mais vistosas da nossa vida e perde grandes tesouros que Deus tem preparado para nós. Porque as bênçãos de Deus não estão embaladas com belas caixas e faixas de presente. Elas estão nas coisas mais simples da vida, que se tornam grandes tesouros quando a gente abre, quando a gente vive esses presentes de Deus. A gente descobre tanta felicidade, tantas bênçãos. Mas o mundo nos seduz com uma bela embalagem e a gente fica como essa moça, às vezes depois, desesperado, sem saber o que fazer, quando a gente cai na real e vê que a gente foi enganado pelas belezas do mundo e que verdadeiramente o grande amor e o grande tesouro da nossa vida é o amor de Deus por cada um de nós. Quero deixar essa reflexão hoje para você. A gente está falando sobre Páscoa, sobre renovação, sobre ressurreição. Será que você não está fazendo a mesma coisa? Deus está cheio de promessas, de bênçãos para a sua vida, mas às vezes está enrolado ali numa embalagem bem simples, mas dentro daquele momento existe um grande tesouro. Dentro daquele relacionamento, dentro daquela amizade, naquele trabalho, naquilo que chega até você e você se deixa seduzir pelas aparências. Aquilo que é mais vistoso, que lhe enche os olhos. Pense bem sobre isso. Será que você não está trocando o reino dos céus
pela embalagem mais bonita? Que hoje, neste dia de Páscoa, nós possamos nos reunir em oração, agradecendo e louvando a tudo que Deus fez até hoje por nós. Agradecendo pelo sacrifício de Jesus na cruz, que pagou pelos nossos pecados e nos possibilitou a salvação. Hoje, domingo de Páscoa, Pai, pedimos que a luz da ressurreição de Jesus esteja iluminando também as nossas vidas, enchendo os nossos corações de esperança, de fé, de amor. Nós pedimos, Pai, que possamos seguir hoje e sempre o exemplo de Jesus, vivendo em paz, em amor, em harmonia com outras pessoas, praticando sempre o bem, a justiça em todas as situações. Pedimos também, Pai, não só por nós, mas por muitos irmãos que podem estar sofrendo neste momento, neste dia, por aqueles que perderam a esperança e que aqueles que ainda estão procurando o sentido da vida. Para que essas pessoas possam encontrar conforto, fé, força, esperança e que nós possamos ser também instrumentos dessa renovação, dessa paz. Pedimos hoje nessa oração pela nossa família, pelos nossos amigos e por todas as pessoas ao nosso redor, para que todos nós sejamos abençoados com saúde, com felicidade, com prosperidade em todos os campos das nossas vidas. E que possamos ser gratos por todas as bênçãos que já recebemos, as bênçãos que vamos receber, para que possamos compartilhar a nossa alegria com todos aqueles que mais precisam. Pedimos hoje, Pai, pelo o seu amor e a sua misericórdia, que estejam conosco. Que seu amor e a sua misericórdia estejam guiando os nossos passos, as nossas vidas e nos protegendo em todas as situações. Que possamos viver a esperança, a harmonia com todas as criaturas desse mundo. Agradecemos, Pai, por vossa infinita bondade, por vosso infinito amor e pedimos que nessa Páscoa, que essa Páscoa seja um momento de renovação e de paz em nossas vidas. Sobretudo esse momento de renovação da nossa fé, dos nossos caminhos, dos nossos planos, das nossas atitudes. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo e Salvador. Amém. Obrigado a você pela sua audiência no nosso Poder da Minha Fé deste domingo. Obrigado a você que esteve com a gente hoje aqui nesse programa. Espero que no finalzinho desse Poder da Minha Fé deste domingo a gente tenha deixado essa reflexão para você sobre o espírito da Páscoa, esse espírito de renascimento, de ressurreição, e que você tenha entendido qual é o sentido de libertação, de perdão que recebemos através da crucificação e da ressurreição de Jesus. Que seja o início de um novo tempo em nossas vidas, que essa Páscoa e que a morte de Jesus não seja em vão. E a gente precisa honrar todos os dias o seu sacrifício. Um domingo de Páscoa abençoado para todos, que você possa reunir a família nessa grande celebração de hoje, que é a ressurreição de Jesus. Que possamos nos confraternizar com um almoço, com uns sorrisos, afinal de contas, Jesus está vivo. Que troquemos presentes, ovos de Páscoa, mas que não deixemos de refletir sobre o principal sentido dessa festa: a ressurreição, o amor de Deus por todos nós. A ressurreição de Jesus e o amor de Deus, a promessa de uma vida eterna para todos nós. Você ouviu o Poder da Minha Fé com Júnior Moreno.